Agora a gente vai aprender a fazer uma eco bag fantástica, linda, customizada por você no nosso artesanato sustentável, aproveitando materiais que você tem na sua casa sempre, não é, Dargan? Exato. Aí eu tava com saudade. Eu também. E demorou pra voltar. Pois é. Tava com muito compromisso, né? Muitas A coisas agenda desse acontecendo. menino é uma loucura, gente. Menino. Desculpe a ausência. Aliás, é um suminho rolando aqui, viu? Não só meu, da produção também, que você andou circulando em outras emissoras por aí, né, seu chique? Tava na Ana Maria esses dias. Eu sempre trabalhei bastante em muitos lugares, né? Então... Você é top demais. Olha, o legal é o seguinte, ele sempre traz ideias fantásticas em todo lugar que ele passa. Seja lá, seja aqui, as ideias são sempre maravilhosas. Eu sei que você vai aproveitar e fazer também. Porque as ecobags, eles tentam fazer umas ecobags bonitinhas. Aquelas que a gente... Ele trouxe a ideia justamente dessa aqui, ó. É aquela que a gente encontra no final da compra, quando a gente vai no mercado, que fica pendurada ali no caixa. Você sempre Eles compra... tentam fazer uma coisa bonitinha, mas elas são feinhas, São né? feinhas. E tem uma coisa assim, o toque dela é ruim. Esse negocinho aqui não é uma coisa de qualidade, porque custa R$ 2,99, R$ 1,99. Então tem que ser barata mesmo. Isso aqui é feito de PET. Né? Eu tinha até pensado em fazer a customização sobre essas de algodão. Mas essa algodão ela já é bonita. Já, né? qualquer então, coisa pode que você só colocar, fazer uma brincadeira e tal. Ai, que lindo que ficou com feltro. Obrigado. Que lindo, olha só, com pespontos, botõezinhos fazendo aí o miolo da flor, arrasou. Eu fiz umas versões diferentes, mas eu prefiro fazer isso depois. Eu preferi reutilizar essa, que às vezes está meio baleada lá em casa, e que você vai guardando. Você vai comprando e vai guardando. E fazer alguma coisa que seja realmente útil, que dê um resultado legal. Não vai dar pra pôr. Não dá, Volta ela ali, então, que ela vai eu tinha colocado ela de um jeito ali meio... Então a gente pega aquela judiadinha. Aquela judiadinha e dá uma arrumada nela. Dá uma boa levantada no astral dela. Pra poder, você viu que eu fiz uma versão Regiane. Ai, eu amei. Eu não preciso nem falar que eu amo coruja, É né? óbvio que eu fiz porque você tinha falado das corujas da outra vez. Eu falei, vou fazer em homenagem a E você usou o mesmo tecido, o mesmo padrão, amei. Exato, e esse padrão é super bacana, eu adoro esse tecido de corujas. Não, elas são lindas. Tem umas aqui de olhinho fechado, olha só, você vai recortar depois pra fazer esses pingentes que ele sugeriu pra você colocar na lateral ali. Não, uma mais linda que a outra. A coruja, elas são fofas demais. E aí tem uma versão caveirita. Eu também adorei. Super na moda, né? Super atual. Aqui atrás a versão caveiras. Olha que show. Tá vendo? Com um padrão poá na lateral. Chique demais. Aí tem uns detalhes técnicos aí, uns segredinhos. Tem segredinho? Porque essas sacolas, elas vêm com muitas informações, né? Vem com os desenhos todos. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, ó, eu pintei o que tinha de claro aqui. Ah, porque tinha uma bola de futebol. Ah, tinha uma bola de futebol, hein? Tinha uma bola de futebol e eu que não queria colocar essa bola aqui, porque quando eu colar o tecido, a bola vai aparecer. Pode rolar uma transparência. É muito clara, né? Então, para fazer isso, eu passei uma tinta acrílica. Então, qualquer marca que tenha, qualquer coisa que tenha a mais, que você queira esconder, tinta acrílica fosca, normal de artesanato, sem excesso. E sem muito critério também, não precisa ficar lindo. E ela seca, foi uma demão só aqui, ela pega super bem, só que ela demora para secar. Tá? Porque essa base aqui, ela não seca com facilidade. Entendi. Então, você tem que ter um pouquinho de paciência. Então, se for uma eco bag, por exemplo, com fundo branco e alguns desenhos em preto, vamos supor, é importante que essa pessoa pinte ela toda, então. Exatamente. Ó, até que, por exemplo, aqui tem a marca, aqui eu pintei de branco, para poder esconder, mas é por uma questão... que coloca o tecido, ele some. Ele vai sumir. Mas aqui tinha uma bola muito grande, branca, uma bola de futebol, e eu queria esconder isso. Então, passei aqui a tinta acrílica. Deixa eu passar os materiais, então, assim o pessoal já nota. Claro. Olha lá. Para fazer a eco bag, você vai precisar de uma sacola, né, do supermercado, como a gente já falou. O tecido de patchwork, que você vai aproveitar o que tem em casa, né, Dargan? Aproveita o que tem em casa mesmo, né? Exatamente. Então tá. O feltro, agulha, linha, cola branca, cola bastão, precisa das duas, uma para cada situação, né? A gente vai usar 3 colas diferentes, uma para cada coisa, para cada substrato, digamos também. assim. Tá. Rolo de espuma, aqui o rolinho. Trincha é isso aqui? É esse pincel é um pincel barato que você compra na loja de ferragens e que tem uma extensão maior. É para usar normalmente para pintar parede. Tá. É uma trincha, não é... Tem a trincha menor também, artística, mas essa é uma trincha de loja de construção. Pode ser essa mesmo, que é baratinha e fácil de achar. Fita e cola quente. Pronto. Simples. Só isso. Então, ó, temos aqui a sacola. Aí, você vai dar uma limpada nela e colocar um pano sobre ela e dar uma passada no ferro de passar roupa mesmo. Tá. Às vezes ela fica meio amassada e tudo que a gente amarfanha para colocar ali, né? Ou pra caber na bolsa, né, às vezes. Pois é, olha, tem um monte de estrelas caindo aqui. Eu vou pegar esse tecido aqui, ele tem 30 por 50, esse tecido, tá? Que é mais ou menos a medida que eu queria usar aqui.
Em um dos lugares aqui, ó, da parte superior dele, eu vou pegar a cola bastão e vou passar aqui de uma ponta a outra para fazer um acabamento? Fazer uma viradinha aqui para o acabamento, tá? É uma viradinha simples que é só para poder deixar isso aqui bem acabado, tá? E aí o tamanho do tecido a pessoa vai cortar de acordo com o tamanho da bolsa, né? Exato. Às vezes ela tem Na verdade, a gente vai usar aqui diferente. 4 pedaços de 30 por 50, tá? Tá. Que dá para fazer essa bolsa padrão. Tá. Frente, trás, as laterais. Então você tem 4 pedaços de 30 por 50, você tem 60 centímetros de 1 metro, na verdade. Tá. Então você tem, como é que tem 1,40 m de largura, na verdade 35, que são 4 cortes, é meio metro de tecido. Tá. Esse tecido custa em média R$15, então você vai gastar R$7,50 de tecido. De tecido, tá. Uma média. Aí eu vou pegar a cola branca, vou abrir aqui cola branca normal, aquela mais forte, sem diluir nada, para evitar a demora para secagem. E com a trincha eu vou espalhar isso. A cola não dissolve a tinta se eu tiver passado a tinta embaixo? Não, porque ela já secou bem. As duas são à base de água, né? Mas não tem nenhum problema isso. Como dura essa cola, né? Eu tenho um tubo desse que eu comprei, sei lá quantos anos atrás. Tá lá bonitão, ontem eu usei ele. Só que ela perde a validade, tá? Na verdade eu não atentei pra isso ontem, mas tava funcionando belezinha. Ó, se você quiser, eu trouxe rolinho de espuma só para poder alisar para o seguinte, quando a gente vai trabalhar com o tecido, a tendência do tecido, que é uma trama, que é uma coisa que tem os fiozinhos todos trançados, se você carrega numa cola num lado e não carrega no outro, vai acabar vazando pelo tecido, então vai ficar brilhante. Então, para evitar problemas, você dá uma alisada com o rolinho, assim você evita que cause alguma poça aqui, que estrague o seu trabalho. Tira o excesso em alguns lugares, então. Tá. Vem aqui com essa tecido que já foi feito o acabamento e aí aplica aqui em cima, tá? Eu vou colocar aqui bem no limite da sacola, ó, tá? Deixa arrumadinho aqui, ajusta bem e ajusta isso, tá? Eu deixei aqui um espacinho entre esse e outro para colocar o outro tecido do lado de cá. Então eu já apliquei aqui o tecido roxo, tá? Que vai seguir daqui e vai fazer a volta toda do lado de cá. E na parte de baixo... Eu ia te perguntar como fazer essa viradinha aí. Deixa eu virar aqui. Um pouco mais complicadinho. A mesma coisa, não tem complicação nenhuma. Não tem? Super fácil. Você vem aqui com a cola também e aplica aqui embaixo também. Aplica bem aqui, espalha bem a cola. Você sabe que essa é uma ideia muito legal para quem trabalha com ecobags? Fazer essa customização, dá para vender barato. Dá. Ela continua baratinha e você vai agregar tanto no produto, né? Exatamente. Com certeza vende muito mais fácil uma bolsa dessa do que a original. Pois é, eu também acho. Aí você vem e faz a viradinha aqui também, para poder fazer um acabamento legal aqui. Tá. Esse tecido roxo que foi colocado aqui na lateral, se eu abrir aqui, ó, ele vem, também ele começa aqui, aí ele vem e faz a voltinha e termina aqui também, deixando esse pedacinho aqui entre um e outro. Eu fiz a medida dele, então se eu cortar 35 por 50, ele dá direitinho os 4 pedaços. Aqui embaixo a mesma coisa, ele vai também acabar na mesma altura daqui e esse também acaba na mesma altura. Vai sobrar um pouquinho, claro, eu fiz com um pouquinho de sobra, e vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Pra fazer... É difícil fazer isso aqui, ó? Não, não é. Aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, fiz a volta toda. Quando sobrou esse pedaço aqui, até vou soltar isso, tá? Vem aqui, eu passo a cola aqui, aplico isso e eu gosto muito de fazer esse acabamento aqui, ó. Eu pego um pouquinho de cola, pego aqui um pouquinho de cola, espalho também um pouquinho no tecido. Essa orelhinha você não vai cortar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui para aplicar na sacola. Depois que secar bem isso, esperar secar bem. Você viu que eu passei um pouquinho no tecido, na parte interna, pouquinho. Depois que secar bem, eu venho aqui e recorto isso. Tá.
Em vez de fazer dobra, essas coisas, exato, ó. você corta e já fica o acabamento. Eu faço, essa cola aqui, ela vai segurar o tecido de uma maneira que faz um acabamento super bacana. Legal. Então é super legal isso. Logicamente a cola não secou aqui ainda, você espera secar muito bem, tá? Então você espera secar pelo menos umas 2 horas. Tá. Ele vai entrar na trama ali e vai plastificar isso. Vai selar ali. No que você cortar, não tem nenhum problema. Entendi. Ele já está colado, selado, plastificado, impermeabilizado. Pronto para você colocar o peso que você quiser. Exatamente. Aí para fazer o seguinte, eu fiz isso, eu vou pegar a cola quente e vou fazer isso aqui, ó. Ah, um acabamento. Um acabamento com uma fita de gorgurão. Essa de gorgurão, né? Que é uma fita mais cara, é uma fita que tem como que diz, um aspecto mais bonito. Ela tem uma cara de chique mesmo. E aí você dá um aspecto mais legal para sua bolsa. E fica um tom bonito desse roxo em cima do roxo aí. Sempre é legal você trabalhar as cores que tenham a ver com aquilo que você está mexendo. Então, eu trabalhei ali com branco e preto e coloquei o amarelo para dar uma levantada. Aqui, eu preferi usar um tom de lilás que bata com esse roxo. E que combina com o tecido também, tem tom de lilás corujinha. E aí, show. Você vai fazendo essa brincadeira de cores, que é o que vai dar a graça para o trabalho que você está fazendo. Eu vou primeiro passar... precisam conversar, né? Não dá pra gente... Sempre. Um trabalho ele pode ser super simples, mas se as cores estiverem legais, chamativas, interessantes, aquele produto vai ganhar um valor maior. Cresce, né? Cresce muito mais, tá? Eu vou fazer essa voltinha em todo... Continua embaixo. Continua em tudo, faz toda a volta dele, fazendo o acabamento. E aqui em cima... Tem uma viradinha? Você pode fazer o seguinte. Ops, grudei o bastão aqui. Eu passo um pouquinho de cola aqui. Na pontinha? Na pontinha. Faço essa virada para dar um acabamento na fita. E aí venho com a cola quente aqui também. Gente, olha o cuidado dele, até o acabamento da fita antes de virar, quer dizer, o que vai ficar por dentro também vai ficar bonito. Mais tchutchuquito, né? Fica mais bonitinho. Faço esse acabamento aqui interno também, que quando a pessoa olhar aqui, tá bem acabado. Assim que eu coloquei exatamente no limite aqui da coisa. Todos os movimentos são friamente calculados, né? Poxa vida. E aí eu fiz o seguinte, na alça... Você deixou a alça mais robusta também, Também. Né? E também com um toque melhor, porque o feltro, ele tem um toque mais gostoso. Com certeza. E esse aqui é mais grosseirão. Dependendo da blusa que você tá, isso aqui estraga a blusa, viu, gente? Já aconteceu comigo. Tira pois é. Então, o feltro, ele tem, além de um toque mais bonito, mais gostoso, ele vai dar uma composição legal com o tecido de patchwork, que é tudo fosco, né? Aí o que eu fiz? Eu só cortei 2 tiras de feltro, aqui, envolvi na própria alça que já existia ali, deixei um pedacinho a mais na parte interna. Eu já vou explicar o porquê, tá? E vou fazer isso aqui e envolver as duas, uma de cada lado, fazer um sanduichinho. E aí eu vou vir com um ponto caseado, que é um ponto super fácil de fazer, super simples de fazer, que é o seguinte, você vai fazer... Aí você segurou com os alfinetes, né, pra segurar no lugar. Prendo com o alfinete bonitinho, deixo tudo organizado. E aí venho aqui com a agulha e com a linha e faço esse ponto aqui, ó. Como que é? Antes de fechar, eu passo aqui na alça. E aí o segredo dele é o seguinte, você vai sempre puxar a linha na altura... para o lado que você está fazendo o ponto. Então o ponto eu fiz aqui, ó, desse jeito. Então ele vai vir para cá. Então eu vou puxar também a linha para cá. Tá? Entendi. Eu nunca passo para cá ou para cá, senão eu entorto o ponto. Entendi. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Claro, já já. Porque daí eles ficam todos do mesmo tamanho. Aí eu vou te dar qual é. O bonito desse ponto é que eles tenham a mesma altura entre quando você está costurando e a mesma distância entre eles. Tá. Puxa para cá assim? Sempre na direção do que você fez, da linha que você fez. Então você vai puxar para cá. Tá. Se você puxa para você, a tendência da pessoa é puxar para ela. Tá, é verdade. Né? E aí o ponto acaba ficando torto. Entendi. Que gostosinho fazer isso. É gostoso, uma delícia fazer isso. Pra cá, reto, pra cima. Isso, exatamente. Não é fácil? Fácil, gostoso. E rápido, né? E rápido de fazer também. Olha lá. Ó. Ele é bem gostoso de fazer, ele é fácil. A criançada pode fazer também, porque ela começa a ter noções de espaço, de coordenação, com certeza. E a agulha grossa, não é uma agulha perigosa. Ó, uma coisa que tem que prestar atenção quando eu prestei aqui, ó, foi na altura, ó, que eu errei. Se for o caso, você vai lá, você desmancha e refaz. Ah, então tá. Aqui eu errei, ó, vou assumir. E principalmente, ficou curtinho, ó. Principalmente quando esse ponto ele é muito grande, ele fica muito visível essa pulada fora. É verdade. Tá. Tem que ser um trabalho limpo, né, Regiane? Poxa vida. Sempre.
Se a pessoa quer revender o produto, uma das características do produto bem fácil de vender é quando você faz um trabalho bem acabado, que a pessoa olha e fala assim, nossa, que trabalho bonito esse. E o bom do feltro é que dá pra voltar no mesmo lugar, né? Ó. Pois é, só que aí você não é exatamente assim. Não, Regina. como que é? Tenho que te... Corrija, por favor, tô aprendendo junto com Na o verdade, o feltro ele é todo cheio de buraquinhos. Quando você vai voltar, ele não vai passar no mesmo buraquinho que você foi. Ah, então tem que cortar? Aí você tem que cortar. Jura? Desmanchar ele inteiro. Ai, estraguei tudo! Gente, não sabia que era tão grave. Não. É assim, ó. Você tem que tirar, porque se você tentar passar no mesmo buraquinho, não vai passar. Tá. Ele não é que nem papel ou como tecido assim de algodão, que você consegue acertar a trama. Esse aqui, ele é mais uma maçaroca, assim. Tá. Então você vai ficar puxando o fio para todos os lados. Então, tudo certo. Não, mas aí tem que tirar tudo e começar tudo de novo. Não. Só esse pedacinho aqui. Ah, tá. Aí você vai recomeçar. Mas e quando acabar a linha, como é que eu faço? Por exemplo, aqui não tem linha suficiente para fazer tudo. E será que eu vou conseguir colocar a linha na agulha agora? Vamos ver. Vamos dizer o buraco é grande. Vamos dizer que tem acabado. Eu vim meio prevenido. Tem como fazer o acabamento? Tem. Eu vou fazer. Acabou a linha. Diretor, não pode elogiar. Ele acabou de falar, eu fui elogiar, você foi lá e errou o ponto. Tá vendo como é que é? Não se deve elogiar, assim, pelo menos antes de acabar o trabalho. Vamos dizer que tem acabado a linha aqui, tá? Então, daí? Acabou a linha, aí você vem, passa o que sobrou de linha para trás, tá? Deixa eu tirar esse alfinete daqui. Vou passar essa linha para trás. Deixar aqui, acabou. Tá. Certo? Tudo. Jogo esse último ponto para cá. Aí eu venho com um outro fio e vou começar no mesmo ponto de onde eu terminei. Não puxa muito para não fazer isso que eu fiz aqui, ó. Tá? Vem aqui e começa do mesmo ponto, do mesmo nó. Tá? Que você começou. Que é onde acabou a linha, foi aqui. Tá. Então você vem aqui e recomeça fazendo. Entendi. Como você passou no meio do ponto que você já tinha feito, você vem e segura aqui. E ela vai ficar presinha aqui dentro. Ela vai ficar dentro do trabalho. É isso? Que legal. E pronto, acabou. Ai, que bom. Nada como ter o professor do lado para salvar o trabalho, né? Aí, para dar uma historinha mais bonitinha, eu peguei um pedaço de papel de scrapbook, pode ser cartolina também. Eu gosto desse papel de scrap porque ele não tem umidade, tá? Então, o que acontece? Quando eu faço um trabalho, ele não enverga depois. Tá. A cartolina, que é um pouco mais úmida, um pouco mais barata, a tendência dela depois ficar secando aí não tanto. Entendi. Tá? Então, eu uso esse papel de scrap, mas pode ser cartolina também. E aí, eu vou pegar aqui. Vou pegar a coruja, uma coruja qualquer que você goste, vai colar aqui e fazer um acabamento do penduricalho para poder diferenciar a tua bolsa aí. Que pode até ser, de repente, como se fosse um identificador da bolsa. Tá? E eu vou recortar aqui com uma margenzinha para fazer aquele... Um tagzinho, né? Eu fiz... Boa, tagzinho, ótimo. Bonitinho, tá. Então eu recorto faço dois e faço um sanduíche também com a fita no meio. Tá? Então eu vou recortar isso, colo a fita atrás, a fitinha aqui, e depois colo um outro atrás e aí eu faço um sanduichinho de fita. A fita fica atrás. E aí ela fica atrás. E depois você só amarra na alça. Com mais fitas para deixar esse volume aqui, aí né? Você pode brincar à vontade. Olha que lindo, gente. Fala sério. Coloca em duas alturas diferentes. Olha, você vê que atrás... Aqui, ó. Tá demais de lindo isso. E atrás eu não coloquei a coruja, eu coloquei esses elementos que já tinham no tecido também, que são os corações, as flores. Tá. Então o avesso também fica enfeitado, por mais que ela vire, né, ao sabor do vento. Eu queria fazer o sanduíche, como eu não queria esconder, colocar uma outra corujinha atrás, eu peguei e fiz essa brincadeira. Tá lindo demais. No caso Sabe que essa ideia é legal? Dá pra fazer um móvel de corujinhas ou de várias coisas com essa ideia. No caso da caveirinha, eu coloquei a caveira dos dois lados. O mesmo padrão dos dois lados. O mesmo padrão, que aí fica, né? E aí eu coloquei o papel amarelo para poder combinar com a linha amarela. Com a fita amarela, porque na verdade aqui dentro já tinha amarelo também. Então me deu uma... Agora eu queria mostrar uma coisa assim, ó. Uma coisa que você pode querer fazer em casa que não vai dar certo, tá? Que eu fiz e não deu certo, eu vou mostrar o erro, porque eu achei que já estava tudo seco, bonitinho, e resolvi passar o ferro para poder dar uma alisada e deixar bem marcado aqui. Para vincar. Ó, o que aconteceu? Deu uma queimada a cola misturada com o tecido. A própria sacola, eles não gostaram, não. Envergou tudo. Porque é uma temperatura muito alta mesmo. Que a sacola... Então, tomar cuidado com isso. A sacola derreteu, eu acho, então, nesse caso, né? Porque a sacola é um plástico, né? Acho que ela não gosta muito da temperatura. Não gostou. Então não façam isso. Deixa ela do jeito que tá ali, que o acabamento já tá lindo.
Você arrasou, como sempre. Muito obrigado. Você acabou de dar mais uma ideia maravilhosa, não só para o pessoal que usa as ecobags no dia a dia, mas para quem trabalha com isso também. Eu não tenho a menor dúvida de que vão ganhar muito dinheiro. Imagina só, quanto dá para vender uma bolsa dessa? Olha, eu realmente fiquei pensando, se ela gastar uns 10 reais para fazer, você pode vender por 30 reais, que eu acho que tá bom. Porque fácil, né? A confecção não é demorada, você não tem uma mão de obra muito elaborada, mas o grande segredo disso é misturar bem as cores para que chame a atenção e fazer um acabamento primoroso para que a pessoa queira comprar. E escolher uns padrões legais que estão na moda também, exato, né? Isso fica conectado com o que está na moda hoje. Então vai atrás disso. É verdade. E o legal é que é sustentável, né? Exatamente. Ah, eu adoro. Você aproveita os tecidos, aproveita o que tem em casa. Adoro. Aproveita a sacolinha que você joga fora, que já tem um monte. É verdade, né? Boa. Boa, como sempre, ótimo. Dargan.com.br para fazer contato, para conhecer o site, para conhecer os trabalhos, para saber da agenda dele, que é uma loucura, uma agenda frenética, né? Tá tudo no site? No site a pessoa pode acessar o blog, o Facebook. Meu site está com um probleminha lá, mas eu já vou resolver isso logo. Então todas a agenda, tudo que eu estou fazendo, eu estou colocando na fanpage do Facebook, que a pessoa pode curtir, não depende de aprovação, a pessoa só entra. Como que é a fanpage? É Marcelo Dargan? Eu tenho perfil, é Marcelo Dargan, é tudo Marcelo Dargan. Tá. Então eu tenho o perfil e tem a fanpage. No Face, que você vai achar. E acha. E o site Dargan, o Dargan você vai escrever com um H no meio do GA, tá bom? Dargan você coloca um H, N no final. Ai, que pena que terminou. Não demora tanto pra voltar, hein? Por favor. Muito obrigada, querido. Ótima Páscoa pra você. Beijo pra todo mundo de Curitiba, tá? Ah, você tava por lá? Fui pra Curitiba. Ah, que legal. Mandaram beijos, então retorno os beijos. Tá de boa demais. Feliz Páscoa pra você. Pra vocês também, pra todo mundo. Todos os sobrinhos e tudo mais. Veio um amigo seu esses dias aqui no programa. Desculpa só. Rafael, 10 anos hoje. Um beijo, feliz aniversário. Sobrinho? É, meu sobrinho, meu afilhado. Hoje? É. Ai, parabéns, lindinho. Vai curtir com muito chocolate o aniversário dele, que básico. Beijo, querido. Beijo, obrigado. Até a próxima. Muito bom, né?